Bom dia! Hoje são 19 de setembro de 2017, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este o 23º vídeo da série Teólogo Norman Geisler e Verdades Bíblicas. 23 vídeos até agora. Estou aqui fazendo uma análise aqui sobre alguns trechos do livro que aqui está. Enciclopédia Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Este livro aqui, sempre digo, né, foi escrito por duas pessoas, né, o Norman Geisler e o Thomas Rowe. Norman Geisler, ele é doutor em teologia, mestre em filosofia. Ele é um cristão fundamentalista. O Thomas Rowe, ele é mestre em estudos bíblicos, também um cristão fundamentalista. Os dois gastaram 40 anos de profunda pesquisa para escrever o que aqui está. Muito bem, Norman Geisler e Thomas Rowe são cristãos fundamentalistas. Cristãos fundamentalistas são aqueles que leem, acreditam na Bíblia ao pé da letra, literalmente, não é? Daí os absurdos que eles propagam, os cristãos fundamentalistas. Sempre digo aqui que para conhecer a Bíblia é preciso que você conheça os costumes da civilização hebraica, Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e que você conheça também os costumes da civilização judaica, Novo Testamento, para os cristãos. Além disso, desse estudo antropológico e sociológico sobre essas duas civilizações, é preciso que você também conheça, além disso, conheça também a história em si do povo hebreu e do povo judeu. É preciso também que você conheça teologia, um pouco de teologia, para ver como os teólogos veem os textos bíblicos de uma forma deturpada ou não. Entendeu? Os cristãos fundamentalistas, como eles veem a Bíblia de forma literal, pegando aquelas lendas ali, como se fossem fatos reais, aí eles caem facilmente no absurdo, caem no ridículo, não é? Como estou mostrando aqui nessa pequena série. E vamos trazer mais um exemplo aqui no quadro, não é? Com base no livro que aqui está, não é isso? Muito bem. Então vamos aqui ao quadro para que você veja com facilidade como os cristãos fundamentalistas, eles deturpam, eles mudam o sentido do texto bíblico para ali tentar segurar sua ilusão religiosa, no caso aí, o cristianismo. Muito bem, vamos aqui ao quadro para mais um trecho aqui do Norman Geisler. No título aqui, veja a pergunta: Deus não sabia como Abraão iria agir? Eis a pergunta. Deus não sabia como Abraão iria agir? Tenho que explicar isso aqui. Primeira coisa, a palavra Deus. Sempre quando eu digo Deus, é preciso que eu diga qual Deus. Porque há muitos deuses no planeta Terra. Sempre houve, né? Antes havia mais ainda. Então hoje, ano 2017, em todo o planeta Terra, temos no mínimo 2.000 deuses. Você vê aí, não é? Como o homem adora criar deuses. Pois bem, então é preciso que eu diga qual Deus. Aí eu digo, o Deus aqui é o Deus hebreu.
Deus hebreu por quê? Porque, como o próprio nome diz, foi criado pelos hebreus. Então, Deus aqui, a quem me refiro, é o Deus da Bíblia, não é? Do Norman Geisler. Muito bem. E o caso aqui, o que é isso? Deus não sabia como Abraão iria agir? O caso é o seguinte, é o que está em Gênesis, né, no primeiro livro da Bíblia, capítulo 22. O que está aqui é mais uma lenda bíblica e não um fato real que aconteceu. É mais uma lenda, uma história criada pelo escriba aqui, de uma forma inocente, mostrando ali seus anseios, mostrando ali sua fraqueza humana. Enfim, é uma história criada por um hebreu aqui, que não foi Moisés, obviamente, por um hebreu aqui, mostrando ali sua inocência, não é? É o que a gente vê facilmente aí. Pois bem, nessa lenda bíblica que o Norman Geisler deturpa, tentando colocar aqui como se fosse um fato real, daí o ridículo em que ele cai. Muito bem, então, como isso aqui é uma lenda, a inocência está presente. O que é essa lenda que está em Gênesis capítulo 22? É assim, para que você entenda. O lendário Abraão, e não um personagem real da história hebraica, o lendário Abraão estava ali em sua casinha, tá? Em sua casinha ali, em sua aldeia. Veja bem. E o que aconteceu? O Deus hebreu, criado aqui pelo povo hebreu, o Deus hebreu decidiu pôr o lendário Abraão à prova. O que Deus fez? Deus queria saber, realmente, Deus queria ter a certeza de que Abraão o amava, de que Abraão o temia. Muito bem, Deus não sabia. Não sabia. Então Deus queria uma prova. Porque a prova só é exigida quando alguém não sabe. Então Deus, como não sabia que Abraão temia a ele, que Abraão o amava, Deus então resolveu submeter o pobre Abraão a uma prova. E que prova louca foi essa que o Deus da Bíblia, o Deus de Norman Geisler, pôs diante de Abraão? Qual foi a prova? Veja, o sacrifício humano. O sacrifício humano. Deus, de Gênesis ao Apocalipse, adora sacrifícios, porque isso é coisa do mundo antigo, do homem ignorante, que matava animais irracionais e matava também seres humanos para ofertá-los aos deuses. E a Bíblia é um exemplo claro. Não adianta deturpá-la. Muito bem. Então Deus chegou a Abraão e disse a ele: Abraão, eu quero que você leve seu filho Isaque, leve seu filhinho Isaque. Veja bem, a proposta que o Deus hebreu faz a um pobre ser humano. Quero, Abraão, que você leve seu filhinho Isaque e até a terra de Moriá, pegue seu filho, leve-o até a terra de Moriá, e ali você vai fazer um holocausto para mim. O que é isso, holocausto? O que o Deus hebreu estava pedindo ao Abraão? Um holocausto. Holocausto é o quê? É matar, aí no caso, um ser humano, o filho de Abraão, o pai. Deus levando o próprio pai a matar seu filho Isaque, e depois de matá-lo, queimá-lo ali com lenhas e fogo, em homenagem ao Deus hebreu, ao Deus de Norman Geisler, ao Deus dos cristãos. Muito bem.
Diante dessa decisão terrível, hedionda, bárbara do Deus hebreu, o Abraão resolveu ali, mesmo assim, obedecer à ordem desse Deus. Muito bem. E Abraão fez o quê? Ele pegou seu filhinho, o Isaque, e mais 2 escravos. O povo hebreu mantinha também escravos. Muito bem. Então Abraão pegou 2 escravos e juntamente seu filhinho, pobre filhinho Isaque, ali criancinha ainda, não é? Aí pegou essa criancinha, o Isaque, e os 4 ali foram caminhando, não é? Em direção à terra de Moriá. O lendário Abraão, seu filho Isaque e 2 escravos. E ali foram de jumento, não é? Levando ali a lenha, levando o fogo e levando o cutelo, não é? Uma lâminazinha bem afiada para que Abraão matasse seu filho, não é? Abraão desse uma chibatada com a lâmina em seu próprio filho, porque Deus queria uma prova, queria saber se realmente Abraão era capaz de matar seu próprio filho. Veja que Deus maravilhoso, não é? É o Deus de Norman Geisler, é o Deus dos cristãos. Muito bem. Chegando à terra de Moriá, o Abraão pediu aos 2 escravos que ficassem ali. Aí Abraão caminhou bem distante dos 2 escravos, ele e seu filho. E Abraão levava ali a lenha, o fogo e o cutelo. Quando Abraão e seu filhinho Isaque estavam ali bem distantes dos 2 escravos, Abraão preparou ali a lenha. Juntou ali as lenhas, não é? Fez ali tipo uma fogueira ali, né? As lenhas dispostas, não é? E depois de Abraão ter já armado toda a lenha, ele pegou seu próprio filho, coitado, Abraão, chorando de dor, porque iria matar seu filho, uma prova linda, maravilhosa, exigida pelo Deus hebreu, o Deus de Norman Geisler, o Deus dos cristãos. Que prova maravilhosa. Pois bem, não ria, por favor, não ria. Aí Abraão foi, preparou a lenha, preparou o fogo ali, né? Ainda não tocou fogo. Aí, preparada a lenha, Abraão coloca sobre a lenha seu próprio filho. E o menino, coitado, olha para o pai, assim triste, né? O menino, sem saber, porque o menino não sabia. O menino pensava que Abraão iria fazer ali um holocausto ao Deus hebreu com um animal irracional, com um cordeirinho. Aí o pobrezinho do filho de Abraão olha assim para o pai, já deitado sobre a lenha, já esperando ali, né, que o pai agisse, né? Aí ele olha para o pai e diz: papai, papai, cadê o cordeiro, papai? Cadê o cordeiro para o holocausto? Só que o cordeiro, o animal para o holocausto, seria o próprio filho de Abraão. Que Deus maravilhoso! Não ria, por favor, não ria. Aí o Abraão ouviu isso de seu filho, né? E disse: não, não, Deus haverá de trazer o cordeiro. Só que até ali, o Abraão sabia que não havia cordeiro algum, que o animal ali a ser sacrificado era seu filho. Que Deus maravilhoso! Não ria, por favor, não ria. Pois bem, e quando Abraão, então, já havia colocado o seu filho sobre a lenha, Abraão pegou um cutelo, uma lâmina afiada, e Abraão já ia sangrar seu próprio filho. Quando ele ia fazer isso, aí Deus, por meio de um anjo, veja bem, Deus, por meio de um anjo, apareceu e disse a Abraão para não fazer aquilo, porque agora Deus estava sabendo realmente que Abraão amava a ele,
que Abraão temia a ele, porque antes Deus não sabia. Gente, isso aí é a lenda que está na Bíblia. Essa lenda, de forma ingênua, é o que eu digo aqui. Os hebreus criaram vários deuses. Os hebreus amaram vários deuses. Basta pegar a Bíblia. Não existe ali monoteísmo puro. Os hebreus adoravam deuses. Tanto é que em toda a Bíblia, o Deus hebreu se revolta contra seu próprio povo, porque esse povo gostava de adorar outros deuses. E o povo hebreu, nessa ignorância, adorava sacrifícios. Sacrificavam também animais irracionais e seres humanos como oferta aos deuses. Essa loucura está na Bíblia. E essa loucura, gente, sacrifício e pior ainda, envolvendo os seres humanos, essa loucura é a base do cristianismo. É a base do cristianismo. O cristianismo está assentado num sacrifício humano, em que Jesus, na lenda cristã, Jesus, um ser humano, coitado, é sacrificado para que a entidade, entre aspas, espiritual, perdoe o povo ali do mundo em que vivia Jesus. Uma loucura total. Isso é a Bíblia, gente. Então, veja bem. Então, o homem hebreu cria deuses, e ao criar deuses, o homem passa para esses deuses, é o que mostrei aqui, características que são próprias dos deuses, não é? E que também são próprias dos homens, não é isso? Quais são as características próprias dos deuses? A onisciência, a onipresença e a onipotência. Muito bem. Então o povo hebreu criou aqui vários deuses. E o Deus hebreu aqui, ele pegou essas características que o homem colocou nele. Onisciência, onipresença e onipotência. Só que em toda a Bíblia, como sempre digo aqui e mostro, em toda a Bíblia, esse Deus hebreu, ele perde essa onisciência. Ele não sabe o que vai acontecer a 1/1000 de segundo. Não sabe. Ele perde a onipotência também e perde a onipresença em toda a Bíblia. E aqui é mais um caso. O sacrifício aí do filho de Abraão, do Isaac. Isso aqui é mais um caso simples, essa lenda, de que o homem, aqui, o Deus hebreu, perde sua onisciência. Ele não sabia que Abraão o amava. Daí ter decidido a fazer uma prova terrível, a submeter o pobre Abraão a uma prova terrível. E aí está, mais um caso provando que o Deus hebreu, ele perde sua onisciência em toda a Bíblia. E aqui está mais uma, né? A perda da onisciência de Deus. Agora vamos aqui ao texto do Norman Geisler, e você rirá muito sobre essa lenda aqui. Vamos lá. Na página 57 do livro, o Norman Geisler escreve o que está aí. Veja aqui, ó. Tudo isso aqui, gente, é do Norman Geisler. Vamos aqui. Gênesis capítulo 22, versículo 12. Deus não sabia como Abraão iria agir? Problema. Deste versículo, qual versículo? O 12 do capítulo 22. Deste versículo decorre que Deus não sabia como Abraão iria agir, em resposta à ordem que lhe deu, já que foi somente depois de Abraão ter obedecido que Deus disse: agora sei que temes a Deus. Entretanto, a Bíblia declara em outra parte que o seu Deus entendimento não se pode medir. Salmos capítulo 147, versículo 5. Que ele quem? O Deus hebreu. Que ele sabe o fim desde o princípio. Isaías 46, 10.
e que de antemão nos conheceu e nos predestinou desde a fundação do mundo. Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30. Muito bem. Aqui o que é? É o que eu sempre digo, não é? Aqui é mais uma contradição. Em Gênesis capítulo 22, com a lenda do sacrifício de Isaac, aqui, diante de seu pai Abraão, essa lenda aqui, ela mostra que o Deus hebreu aqui perdeu totalmente sua onisciência. Ele não sabia o tamanho do amor de Abraão para com ele. Não sabia o temor de Abraão diante dele. Como ele não sabia, submeteu Abraão a uma prova terrível: matar o próprio filho, Isaac. E quando Abraão ia matar seu filho Isaac, aí Deus apareceu por meio de um anjo e disse que Abraão não matasse, porque agora ele realmente sabia que Abraão o temia. Então isso aqui, Gênesis 22, Deus perde a onisciência. E nas passagens bíblicas aqui, ó, Salmos 147, 5, não é? Romanos, tal, e outras, aí essas passagens dizem que Deus era onisciente, sabia tudo, né? Desde o princípio. Então você vê aqui que há a contradição. E por que contradição? Porque é o que eu digo, a Bíblia não foi escrita por uma só pessoa, por várias pessoas. E pessoas com pontos de vista diferentes. Entendeu? E então é por isso que as contradições aparecem. Você vê um versículo que diz uma coisa, em outro versículo diz coisa diferente. Porque ali não é a mesma pessoa, são pessoas diferentes. Achando isso, outras achando o contrário. E você vê que em toda a Bíblia, Deus perde sua onisciência, sua onipresença e sua onipotência. Muito bem. Então, para resolver isso aqui, que não há como você resolver isso aqui, é admitir que o Deus hebreu perde sua onisciência, o Norman Geisler traz aqui essa solução. E aqui é mais um caso aqui para você rir muito. Então vamos aqui. Diz o Norman Geisler assim: em sua onisciência, ele já começou errando aqui, ó. Em sua onisciência, não. Deus aqui, ele perde essa onisciência, ou seja, Deus não sabe o que vai acontecer daqui a 1/1000 de segundo. Isso de Gênesis ao Apocalipse. Deus perde sua onisciência. E o Norman Geisler aqui vem dizendo que Deus aqui, ó, em sua onisciência, ora, vamos lá, em sua onisciência, Deus sabia exatamente o que Abraão iria fazer, né? O que Abraão faria. Veja que loucura. Já que ele quem? Deus, né? Já que ele sabe todas as coisas. Aí o Norman Geisler traz aí passagens bíblicas em que está ali escrito que Deus, né, é onisciente, não é? Que Deus sabe tudo. Salmos 139, capítulo 139, versículos 2 a 4. Jeremias 17:10, Atos, capítulo 1, versículo 24, não é? Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Então o Norman Geisler aqui traz essas passagens bíblicas, né? Em que está escrito ali que Deus é onisciente, né? Ele sabe tudo. Só que a quase totalidade das passagens bíblicas e principalmente os casos ali, né? As lendas criadas pelo povo hebreu, elas mostram tudo, as lendas e as passagens bíblicas, em sua quase totalidade, em toda a Bíblia, mostram ao contrário, né? Mostram aí o contrário. Mostram que o Deus hebreu, ele perde sua onisciência, sua onipresença e sua onipotência. Então vamos aqui, continuando. O Norman Geisler diz aqui, né, que Deus sabia exatamente o que Abraão faria, né?
já que ele sabe todas as coisas. Entretanto, o que Deus sabe por cognição, agora vem o Norman Geisler, como ele não pode defender aqui, como ele não pode deturpar aqui, mentalmente, num tom sadio, como ele não pode mudar o que está aqui, aí ele começa a inventar coisas aqui que nada tem a ver com o que está na lenda do sacrifício de Isaac. Ele diz assim: entretanto, o que Deus sabe por cognição, que é conhecimento, né? O que Deus sabe por conhecimento e o que se sabe por demonstração. Ora, mas olha aqui, isso aqui, gente, é para você rir bastante, bastante. Então, o que Deus sabe por cognição, ou seja, o que Deus sabe por conhecimento, e o que Deus sabe por demonstração, são duas coisas diferentes. O Norman Geisler, repito, como ele não tem o que escrever aqui, então o negócio dele é arranjar, escrever abobrinhas para aqui levar o leitor bobo, de pouco conhecimento, de pouco estudo, de pouca leitura, levar aqui o leitor bobo a acreditar no que ele afirma aqui. Que Deus, o que ele sabe, o que Deus sabe por conhecimento, por cognição, e o que ele sabe por demonstração, são coisas diferentes. E o exemplo que o Norman Geisler traz aqui é para você rir muito. Muito bem. Então ele diz, ó, o Norman Geisler, depois de Abraão ter obedecido à ordem de Deus, só depois, veja aí, depois de Abraão ter obedecido à ordem de Deus, ele quem? O Abraão, demonstrou o que o Senhor sempre soube, isto é, que Abraão temia a Deus. Veja que loucura. Isso aqui, gente, é a deturpação do texto bíblico que líderes religiosos, principalmente evangélicos e protestantes, fazem diante de um texto tão claro, não é? Ele diz aqui, que ele mesmo se atrapalha, ele diz, depois, ou seja, só depois de Abraão ter obedecido à ordem de Deus, só depois, Abraão demonstrou o que o Senhor sempre soube, isto é, que Abraão temia a Deus. Ora, Deus não sabia de forma alguma aqui que Abraão o amava, o temia, daí ter submetido o Abraão a uma prova. Quando você sabe de alguma coisa, você não submete ninguém a provas, porque você já sabe. Quando você não sabe, é que você submete alguém à prova. Isso é o lógico. Muito bem, então vamos para cá. E no finalzinho, veja o exemplo do Norman Geisler. Você vai rir muito. Ele diz assim, aqui de novo, a Bíblia, destinada como é a seres humanos, fala sob uma perspectiva humana. De forma semelhante, um professor de matemática pode dizer, vejamos se podemos encontrar a raiz quadrada de 49. E então, depois de fazer a demonstração, o professor declara, agora sim, sabemos que é 7. 7 vezes 7, 49. Muito embora o professor soubesse, ele soubesse desde o início, qual seria a resposta. Veja que loucura aqui. O Norman Geisler, diante dessa lenda de Abraão, o sacrifício de Isaac, ele aqui traz um paralelo com um exemplo, né? Como um professor de matemática aqui no caso. Quando o professor de matemática diz assim aos alunos, né? Queridos alunos, vejamos se podemos encontrar a raiz quadrada de 49. O professor de matemática, ele já sabe qual é a raiz quadrada de 49. Só que ele pergunta aos alunos, né? Vejamos se podemos encontrar. E quando os alunos encontram, né? Aí o professor diz, agora sim. Diz o Norman Geisler aí que é a mesma coisa em relação aqui à lenda do Deus hebreu, em que ele exige um sacrifício humano, né? Que Abraão mate seu próprio filho. Uma loucura total. Pois bem, veja aqui que o exemplo aqui do professor de matemática diante de seus alunos nada tem a ver com aqui
a relação, o Deus hebreu e Abraão aqui em relação ao sacrifício de seu filho Isaque. Nada tem a ver. Ora, um professor de matemática, numa sala de aula, ele diz aos alunos, vamos ver se a gente encontra a raiz quadrada de 49. Qual será, hein? Qual será essa raiz quadrada? Quando o professor diz isso, o professor ele sabe qual é a raiz quadrada de 49. Mas ele diz isso para levar seus alunos a fazerem ali o cálculo, né? Para encontrar a raiz quadrada de 49, que é 7. 7 vezes 7 é igual a 49. O professor já sabe. Só que a relação aqui, Abraão, Deus, professor e alunos, nada tem a ver. Ora, quando o professor diz, vamos ver se a gente encontra a raiz quadrada de 49. Os alunos, todos os alunos daquela classe, saberão de antemão que o professor já sabe qual é a raiz quadrada de 49. Todos os alunos sabem, não é verdade? É. Só que aqui na relação Deus e Abraão, quando o Deus hebreu, na lenda bíblica, pede a Abraão para matar seu próprio filho como prova de seu temor a Deus, de seu amor, se isso é amor. Então, quando Deus pede a Abraão para matar seu próprio filho, o Abraão, diferentemente dos alunos daquela classe, o Abraão, na lenda bíblica, coitado, não sabia que Deus depois iria ali impedir que matasse seu filho. Até aquele momento, Abraão realmente sabia que Deus estava falando sério, que Deus estava ali querendo que ele matasse o filho dele como prova do, entre aspas, amor para com Deus. Então Abraão, ele não sabia que Deus iria impedi-lo de matar seu filho. Daí levou seu filho até a terra de Moriá, com 2 escravos ali, levou seu filho, levou a lenha, levou o fogo, levou a lâmina para matar o filho e depois queimá-lo como oferenda ao Deus hebreu. Entendeu a diferença? Os alunos da classe, sim, sabiam que aquele professor de matemática já sabia qual era a raiz quadrada de 49. Só que Abraão não sabia que Deus estava apenas brincando com ele. E olhe que brincadeira maldosa, não é? Não sabia. Abraão realmente foi decidido a matar seu filho. Viu a diferença? O Norman Geisler, ele, como é impossível a qualquer pessoa mostrar aqui a onisciência do Deus hebreu na Bíblia, porque a Bíblia mostra a verdade. Então, como é impossível isso aqui, diante das lendas bíblicas, aí o Norman Geisler só traz aqui textos bobos para enganar pessoas singelas, pessoas boas, mas ali pessoas que não têm uma leitura boa. E é fácil enganar pessoas assim, não é? Então aqui, gente, é a primeira coisa. Agora vamos ao segundo quadro, que eu vou mostrar a você como os cristãos deturpam a própria Bíblia. Vou mostrar a você o texto que está na Bíblia, em qualquer Bíblia. E você verá que aqui, na lenda bíblica, mais uma vez, o Deus hebreu perde sua onisciência. Vamos lá, ao segundo quadro. Muito bem, veja como os cristãos deturpam o texto bíblico. Vamos aqui à Bíblia. Gênesis capítulo 22, versículos 1, 2, 10, 11, 12. Aqui está textos bíblicos, correto? Muito bem. Vamos aqui. Diz assim, veja que o título, Deus prova Abraão. Lá na Bíblia, hein? Isso aqui. Não sou eu que estou escrevendo. Isso aqui é da Bíblia. Deus prova Abraão. Daí você vê logo, olha,
Quem é onisciente, quem sabe tudo, não exige provas, não submete ninguém a provas, não submete ninguém a vexames, porque já sabe. Então não há por que submeter alguém à prova. Somente quando você não sabe o amor de uma pessoa, o temor de uma pessoa diante de você, quando você não sabe disso, você é um ser humano, não sabe, então você exige provas. Você submete essa pessoa a provas para saber se realmente essa pessoa ama você, se gosta de você. Porque os seres humanos não são oniscientes, entendeu? Muito bem. Então aqui vamos lá, diz assim: depois dessas coisas passadas, né? Pôs Deus Abraão à prova. Veja aqui, Deus pôs Abraão à prova porque Deus queria ter certeza de que Abraão realmente o temia. Então Deus pôs Abraão à prova e disse a Abraão: Abraão, ô Abraão. O Abraão lhe respondeu: eis-me aqui. Essa expressão é sempre usual no mundo bíblico, né? Eis-me aqui. A pessoa pergunta e a outra responde. Tudo isso criatividade do narrador lendário bíblico. Muito bem. Acrescentou Deus. Veja, Deus disse a Abraão. Veja aí. Toma teu filho, teu único filho. Aqui também outro erro. O Isaac não era o único filho de Abraão. Aqui outro erro. Por que aqui está escrito único filho? Ora, porque aqui nesse momento da lenda, Abraão tinha ali o Isaac e o Ismael. O Isaac, filho de Abraão com Sara, não é? Isaac. E o Ismael, filho de Abraão com a escrava, né? Agar. Ora, para o povo hebreu, o filho legítimo era aquele que não era filho de escrava. Escrava era coisa abjeta, coisa repugnante no mundo bíblico. Os hebreus criavam escravos, conservavam escravos. Então Abraão tinha aqui, nesse momento, dois filhos, o Isaac e o Ismael. Como o Ismael era filho de Abraão com uma escrava, então Ismael aqui está fora do jogo, apenas o Isaac. Essa maldade também está na Bíblia. Muito bem. Então veja aí. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o, ou seja, oferece o teu filho, Isaque, e ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Veja que maldade, né? Aqui na lenda bíblica, o Deus hebreu submete um pai, leva um pai a matar seu filho como uma prova de que realmente esse pai o ama. Veja que loucura, não é? Pois bem, e aí diante dessa ordem do Deus hebreu, o Isaac, ou melhor dizendo, o Abraão, coitado, leva seu filho à terra de Moriá. Abraão ali com dois escravos, né? Jumento, lenha, cutelo, né? A lâmina para matar o próprio filho, a pedido de uma entidade aí, não é? Então você vê que loucura, não é? Que maldade, que história macabra, não é? Um pai aqui é levado a matar o próprio filho, não é? Abraão aqui pensava que realmente Deus estava falando sério. Coitado do Abraão, não é? Então Abraão ali chorando, levou seu próprio filho para o sacrifício, né? Então veja bem, no versículo 10 diz: e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Ou seja, o Abraão estendeu a mão para pegar aqui a lâmina, o cutelo, para matar o próprio filho. Isso a pedido do Deus hebreu. Muito bem. E o 11 diz: mas do céu, veja aí, lhe bradou o anjo do Senhor. Anjo do Senhor aqui, na Bíblia, em muitas partes, é o próprio Deus, não é? Anjo do Senhor também é o próprio Deus. Então, ó, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão.
Ele respondeu. Ele quem? Abraão. Eis-me aqui, ó. De novo, ó. Chama a pessoa e a resposta, ó. Abraão, Abraão, eis-me aqui. Aqui também é a mesma coisa, ó. Abraão, Abraão, eis-me aqui. A Bíblia é assim, repleta dessas expressões repetitivas, porque isso fazia parte, né, da narrativa ali dos hebreus. Muito bem. Então, quando o pai, coitado, forçado pelo Deus a matar seu próprio filho, que momento triste. Que dor Abraão não sentiu naquele momento, não é? Pois bem, então quando Abraão pegou a lâmina para matar seu filho, seu único filho, como já expliquei aqui, né? O único. Seu único filho, quando Abraão partiu para matar seu próprio filho, aí Deus apareceu pedindo para que Abraão não fizesse aquilo, porque Deus estava realmente agora, somente agora e não antes, agora Deus estava sabendo realmente que Abraão era capaz de fazer qualquer coisa em nome de Deus, e que Deus agora sabia que Abraão o amava. Veja aqui o versículo 12. Então lhe disse o anjo do Senhor, disse a Abraão que já ia matar seu próprio filho. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz. Veja aqui, o filho de Abraão, Isaque. Não estendas a mão sobre o Isaque, e nada lhe faças. Veja aqui, continua, por quê? Porque Abraão queria saber, e o anjo respondeu. Veja aí, pois agora sei, olha aqui, ó. Pois agora sei, ou seja, antes eu não sabia, mas agora eu sei, que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, teu único filho. Entendeu? O texto bíblico é claro, é simples, é público, é notório. Só que líderes religiosos, como esse texto aqui, essa lenda bíblica, derruba, mais uma vez, a onisciência do Deus hebreu, líderes religiosos, de forma vil, vamos assim dizer, porque não há como contestar isso aqui, a onisciência de Deus aqui vai para o espaço, então eles deturpam o texto bíblico. E aí, quando eles deturpam o texto bíblico, eles levam leitores ao riso, ao ridículo, só mesmo leitores de pouca leitura, para não acreditar aqui na perda da onisciência do Deus hebreu. Veja agora, veja aí, para Abraão, para, não mate o seu filho Abraão, não mate teu filho Abraão, para Abraão, não mate teu filho, não mate, porque agora sei, realmente agora sei, que tu amas o Senhor. Aqui está. Gente, existe a onisciência ninguém é onisciente. O ser humano não sabe o que vai acontecer a 1 milésimo de segundo. Então, o contrário da onisciência é a insciência. A insciência, aqui está. A insciência é que trabalha com provas. A insciência é que trabalha com provas. A onisciência não. Quem é onisciente, isso não existe, mas no mundo dos deuses, os deuses são oniscientes, né? E perdem sua onisciência. Pois bem, quem é onisciente, quem sabe o que vai acontecer daqui a 1 milésimo de segundo, ou daqui a milhões de anos, não exige prova, porque já sabe. Você entendeu? A prova, submeter alguém a uma prova, só mesmo o faz quem é insciente e não onisciente. Nós, humanos, fazemos, sim, exigimos provas, porque nós não sabemos, não é? Às vezes, um namorado aí, tem uma namorada, ele fica em dúvida se ela realmente o ama ou não. Ele não sabe, na verdade, diante de uma situação difícil, se a namorada o ama ou não. E aí,
O namorado faz provas, submete essa namorada, sem que ela saiba, submete a provas, para ver se realmente ela o ama. Porque ele não sabe, o ser humano não sabe. Quando alguém sabe alguma coisa, não exige provas. Entendeu? Então prova nada tem a ver com a onisciência. E o Deus aqui diz, olha, na simplicidade do relato bíblico. Olha aqui, Deus submeteu Abraão a uma prova, porque Deus não sabia que Abraão realmente o amava, o temia. Daí a prova aqui exigida, que Abraão matasse seu próprio filho. Entendeu? Então, onisciência nada tem a ver com provas. Só submete-se alguém a uma prova quando alguém é insciente, não sabe. Entendeu? Então, prova nada tem a ver com onisciência. Muito bem. É o que eu coloquei aqui, ó. Quem sabe não exige provas. Não exige provas. Eu sei. Para que provas? Só se eu estivesse louco, né? Então, veja bem, quem sabe não exige provas. Agora, só para terminar o vídeo, veja a loucura, infelizmente, dos cristãos. A fantasia cristã. Só para servir aqui de argumentação, vamos colocar aqui, só brincando, essas duas situações aqui. E são ridículas. Mas é isso aqui que faz parte do cenário cristão. Veja até onde a crença religiosa é capaz de fazer, de levar o homem, né? Veja aí. Então vamos aqui, só brincando, ó. Vamos pegar aqui a fantasia cristã. Vamos colocar aqui o Deus hebreu, né? Só há dois casos aqui, diante dessa lenda de Isaac, não é? Ou Deus, o Deus hebreu, não sabia que Abraão o temia, ou Deus hebreu sabia que Abraão o temia. Pronto. Não há escapatória, não é isso? De duas, uma. Não é verdade? Tá, então vamos. Vamos ver a primeira. Deus não sabia. Ora, se Deus não sabia, que é o que ocorre aqui na lenda bíblica, se Deus não sabia, ou seja, se Deus teve que submeter Abraão a uma prova terrível, hedionda, macabra, matar o próprio filho, se Deus não sabia, que é o que faz parte aqui da lenda bíblica, então Deus não é onisciente. Correto? Tá. Agora vamos aqui, por incrível que pareça, para a fantasia cristã. O Norman Geisler aqui, deturpando o texto bíblico e dizendo que Deus aqui sabia. Deus já sabia de antemão, antes de submeter o Abraão a essa prova macabra, Deus já sabia que Abraão o amava e que Abraão ali tinha temor diante de Deus. Então Deus sabia sim. Ora, se Deus sabia, vamos agora aqui a loucura cristã. Se Deus sabia, por que então submeteu o pobre Abraão a um vexame miserável, hediondo, a um sofrimento terrível? Imagine um pai, coitado, que tem ali o filho, que ama seu filho, e de repente aparece uma entidade, alguém, pedindo para que aquele pai mate seu filho, e que esse alguém, depois, não irá permitir que esse pai, na verdade, mate seu filho. Esse alguém vai pensar o quê? Que essa pessoa aqui é sádica, que gosta de ver sofrimento alheio, que sente prazer no sofrimento dos outros, sem razão alguma. Então, se Deus aqui sabia, como diz o Norman Geisler, na deturpação bíblica dele, se Deus sabia, então Norman Geisler, de forma indireta, está dizendo que Deus é sádico, que adora sofrimento gratuito dos outros, que Deus é um monstro, porque exigiu que um pai levasse seu filho ao holocausto sem necessidade para isso, porque o Deus de antemão já sabia que Abraão era capaz de matar seu próprio filho. Mesmo assim, o submeteu a um sofrimento terrível. Isso é sadismo. É você ficar feliz com o sofrimento dos outros, sem razão alguma. Entendeu a loucura?
Entendeu? Gente, não há escapatória. A Bíblia é clara. Deus não existe, Deus algum existe. O que existe aqui na Bíblia é a crença dos hebreus em vários deuses. E aqui ele contando as histórias deles, lendas, anseios, sofrimentos. E eles escreviam isso aqui de forma inocente. A intenção deles aqui não era montar religião alguma, judaísmo, cristianismo, islamismo, nada. A intenção deles aqui não era montar religião, não era contar fatos reais. Aqui eles iam escrevendo os sofrimentos deles, os anseios, aspirações, etc., de forma inocente. Eles não são culpados aqui. A culpa, gente, é de pessoas que vieram muito tempo depois, transformando isso aqui em religião. Aí tentando dar a isso aqui um tom de racionalidade, que é impossível. Daí os absurdos na Bíblia. A Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, ela nega a onisciência do Deus hebreu, a onipotência e a onipresença, nos mais variados relatos bíblicos. E esse aqui, terrível, essa lenda terrível aqui, em que a entidade exige uma monstruosidade de um pai diante de um filho, isso aqui, gente, para eles, no mundo deles, é de simplicidade pura. Mas para quem faz disso aqui religião, é loucura. É impossível você ver aí. Então, deturpação bíblica é só o que vemos por aí. Não adianta, é impossível defender religião. É impossível defender deuses. Tudo isso fruto da imaginação humana. Daí as ingenuidades que aqui estão presentes. Vou terminar o vídeo aí com a fala de Rubem Alves sobre o que a crença religiosa é capaz de fazer com o ser humano. E em seguida, logo após a fala de Rubem Alves, colocarei mais uma vez, o comentário do Kennedy Litaif, que escreve aí na minha página no YouTube, mora em Manaus. Desde criança aí ele estuda astronomia, astrobiologia, estuda antropologia, sociologia, história das religiões, etc. Um rapaz muito culto aí, o Kennedy Litaif. E vou encerrar o vídeo com mais um comentário dele sobre o teólogo aqui, fundamentalista Norman Geisler. Muito obrigado. O meu filósofo favorito, Nietzsche, disse uma coisa meio feia que eu vou repetir aqui. Ele disse que basta falar o nome de Deus para as pessoas terem uma inteligência paralisada. Elas têm medo de pensar. Elas têm medo de pensar e medo de serem castigadas. Norman Geisler, Kennedy Litaif. Norman Geisler, teólogo fundamentalista cristão, é somente mais um espertalhão fazendo contorcionismo para dar veracidade à crença dos fiéis religiosos, pois no fundo ele sabe que essa ideia é inverossímil e fictícia. Ao fazer isso, mantém escravos os analfabetos de conhecimento, induz a família religiosa a propagar uma mentira travestida de verdade e infere poder inquestionável aos pastores de sua igreja. Os interesses privados sobrepujam o coletivo, gerando ganância devoradora de escrúpulos e mazelas sociais. Em suma, o poder e o dinheiro estão visceralmente entrelaçados.